Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Loma Crochê. Para quem não me conhece, meu nome é Paloma e se você ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever, tá bom? Gente, hoje eu vim aqui contar um pouquinho como eu entrei na área da saúde, né? Hoje eu sou técnica em enfermagem, trabalho em um hospital e já tem 5 anos que eu me formei. E vai fazer 5 anos mês que vem que eu estou na área, né? Que eu estou atuando na área como técnica em enfermagem. Eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei muito da área da saúde, mas eu não sabia que eu ia trabalhar nessa área. Então, quando eu tinha 16 anos, eu ainda estava no ensino médio, eu comecei a fazer estágio na minha cidade, na prefeitura. Era o estágio pelo ensino médio. Foi na área de tributação, onde a gente tira IPTU, multas, faz croquis da cidade, alvarás de funcionamento, alvarás para festa. E eu gostava muito dessa área já. E quando eu finalizei o ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico de graça, né? Que aí tinha um programa do governo que oferecia esses cursos. A maioria das minhas amigas foi fazer o técnico em enfermagem, mas eu não quis fazer. Eu fiz o técnico em nutrição. Comecei o curso, fiz até o estágio, mas eu não concluí. Eu não peguei o meu certificado de conclusão. Então eu tenho o curso, mas não tenho certificado de formação. Então eu não posso atuar na área, mas também não era uma área que eu queria de fato atuar. Eu só gostei de ter feito, de ter aprendido, né? E antes de fazer esse curso, eu comecei a trabalhar como manicure. Eu comecei a trabalhar no salão, eu fiquei lá mais ou menos 6 meses, fazendo unha. E foi bom, né? Foi um tempo de aprendizado, conheci muita gente, mas também não era algo que eu queria para minha vida. Aí fiz o técnico em nutrição e novamente eu fui fazer estágio na prefeitura. Só que agora já era na área da nutrição, então eu fiz o estágio na Secretaria de Saúde, onde eu ia nas escolas, fazia visitas técnicas, ajudava com a compra da merenda escolar, acompanhava, né, o desempenho das crianças em relação à alimentação. Então eu também gostei muito dessa parte. Inclusive, se eu fosse atuar na área do técnico em nutrição, eu gostaria de trabalhar em escolas, mas não foi o que aconteceu. Aí eu precisava trabalhar, então eu comecei a procurar emprego, mas assim, acabou de formar o ensino médio e tudo é muito complicado, né? Então eu consegui para trabalhar como operador de telemarketing, que era meio horário, então dava para conciliar com algum estudo, algum curso, e assim eu fiz, né? Trabalhei como operador de telemarketing em 3 empresas, 2 dessas empresas faliram. Então, eu fiquei trabalhando nessas empresas e eu fiz cursos nesse meio tempo. Eu fiz o curso de informática e fiz um curso de rotinas administrativas, onde tinha matérias de contabilidade, de finanças, de várias outras coisas. Mas não me especializei em nenhuma delas. Quando eu estava na 3ª empresa de telemarketing, eu recebi uma proposta para trabalhar numa contabilidade. E lá eu fui. Só com o curso de rotinas administrativas, mas fui com a cara e a coragem. Sempre tive muita força de vontade, né? Sempre quis aprender muito. Então eu fui para essa contabilidade como auxiliar administrativa. E lá dentro eu tive a oportunidade de crescer, trabalhei como secretária também. A gente fazia entrega de declarações, né? Então essa área era minha e eu nem tinha o curso de contábeis. E depois eu fui ser secretária também do contador. Eu era responsável pelo dinheiro que entrava na empresa. Então, assim, era muita responsabilidade, mas graças a Deus deu tudo certo. E ali naquele meio, eu quis crescer na área. Então, eu resolvi fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Nada a ver com o que eu sigo hoje, né? Mas, enfim, eu consegui uma bolsa de 100%, uma bolsa integral, para cursar Ciências Contábeis. Mas eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte.
e eu trabalhava no centro de Belo Horizonte e estudava também no centro. Eu trabalhava de 8 às 18 e a faculdade era de 7 às 22h20, mais ou menos. E aí tava ficando muito puxado, porque eu trabalhava todos os dias, então eu chegava em casa muito tarde, eu chegava em casa por volta de meia-noite, meia-noite e 20, para no outro dia estar pegando serviço 8 horas da manhã. E como eu já trabalhava na contabilidade, quando eu comecei a faculdade, eu vi que aquilo era uma realidade muito diferente do que eu já vivia ali dentro do emprego, né? Porque a faculdade é mais teoria e tudo, e às vezes você nem usa aquilo. Então eu fiquei muito frustrada. Por mais que eu não pagasse a faculdade, eu fui ficando frustrada. Eu já estava assim no nível que eu já não tinha ânimo para ir trabalhar mais. Aí eu fui desistir da faculdade. Na época meu marido era meu namorado. Conversei com ele, expliquei a situação. Ele viu também o nível de estresse que eu estava, que era muito alto. E eu falei com ele que eu precisava buscar outra forma, outra coisa, porque eu não estava feliz. Tranquei a faculdade. Eu fiz um semestre só fiz o primeiro semestre e não dei conclusão. E continuei trabalhando na contabilidade, mas eu pedi para fazer um acordo, porque eu ia começar a fazer o curso de técnico em enfermagem. E assim eu fiz. De início, eu comecei a estudar, fazer o técnico em enfermagem, ainda trabalhando na contabilidade. Só que depois ainda estava ficando muito puxado, porque eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. E retorno a dizer, eu moro longe, então ficava muito ruim para mim. E o curso eu precisava me dedicar muito, né? Conversei com meu ex-patrão e tudo, expliquei a situação, falei que eu gostaria muito de mudar a área que eu estava, que eu não estava feliz e que eu já estava estudando. Ele foi super compreensivo e fez um acordo comigo. Inclusive, com o valor do acordo, eu quitei o meu curso, porque era a única fonte de renda que eu tinha, e o meu medo era de não pagar o curso e depois não ter condições de continuar, né? Aí, eu fiz o técnico em nutrição, o técnico em enfermagem, e quando eu estava quase concluindo o curso, começou a pandemia. Foi em 2020, mais ou menos ali, que eu concluí o curso em 2021. Então, tchau, Claudinha, com Deus. Então foi bem complicado, sabe? Eu estava finalizando o curso, mas estava na pandemia, não podia fazer estágio, e eu sem trabalhar, e eu já estava sem renda, porque o período que eu saí do antigo emprego, né, para poder estudar, o dinheiro eu já tinha gastado todo, com passagem e outras coisas a mais. E eu precisava de um dinheiro. Foi aí que eu conheci uma pessoa que trabalhava com faxina pós-obra, que é quando a obra tá quase acabando, vai lá e tira a parte grossa, assim, de limpar chão, parede, de descascar, de tirar tinta, poeira, não sei o quê. Me perguntou se eu queria trabalhar com aquilo, como diárias, né? Gente, eu nunca tive medo de trabalhar. Graças a Deus. Eu penso assim, se eu tenho meu dinheiro, é de uma forma honesta, não tá me prejudicando, não tá prejudicando ninguém, então não tenho porquê eu não trabalhar com aquilo. Então eu comecei a fazer essas faxinas pós-obra e logo em seguida eu consegui o estágio. O meu estágio na época eu fazia, era 2 vezes na semana, 12 horas, que foi o que me ajudou muito também. Então eu conseguia, com o dinheiro das faxinas, pagar passagem, pagar um lanche, pagar alguma coisa que eu precisasse. Então eu tenho muito que agradecer também. E fazendo um estágio, eu comecei a fazer crochê, porque minha mãe fazia alguns pontos, né? Eu vou contar aqui depois, eu vou gravar um vídeo pra vocês como começou minha história no crochê, tá? Só vou dar uma resumida. E eu comecei a fazer também, tipo, barradinho, de paninho, alguma coisa assim. E aí começou as meninas aqui no meu serviço, porque eu fiz o estágio aqui onde eu trabalho hoje, me encomendaram algumas coisas, que foi aonde eu comecei a trabalhar com crochê. Mas não era minha fonte de renda, era só um passatempo, era só algo bem esporádico. E eu concluí o curso de técnico em enfermagem. Terminei o meu estágio em janeiro.
Em fevereiro eu já estava trabalhando num laboratório, trabalhei lá por mais ou menos uns 4 meses, não foi muito tempo, mas foi de assim, extrema importância para mim, que eu aprendi muito, referente a atendimento, a coleta de sangue mesmo. Então foi algo que, mesmo ficando pouco tempo, foi algo que me ajudou muito. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar num hospital, mas não era dentro do hospital, era um anexo desse hospital. Eu trabalhava como técnico de enfermagem e era contrato. E lá era 12/36, que é a mesma escala que eu trabalho hoje. E quando foi em julho, eu recebi a proposta de trabalhar aqui onde eu estou hoje. E confesso para vocês que, assim, bloco cirúrgico não era o meu forte. Eu não gostava muito, não me identificava tanto. Mas a oportunidade que eu tive foi no bloco e eu abracei, sabe, a oportunidade. Eu vim, trabalhei e sou muito grata. Hoje é um dos setores assim, que eu mais amo de paixão, é o bloco cirúrgico. E como eu fiz o meu estágio todo aqui, então eu tenho conhecimento das outras áreas, que é o ambulatório, o escalda-pés. Então por isso também que eu rodo nesses outros setores. E assim, gente, foi uma coisa de louco. As pessoas até brincam, né? Falam, nossa, mas uns extremos nada a ver, contabilidade, crochê, enfermagem. Mas eu acho que tudo tem um propósito. E eu acredito que se eu tivesse feito lá atrás, no ensino médio, onde minhas amigas fizeram, eu não tava hoje onde eu estou. Sabe? Porque às vezes eu ia me frustrar, às vezes eu ia ver que não era aquilo que eu queria no momento. Então, uma dica, um conselho, né? Não sei se posso dizer se é um conselho. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas uma coisa que eu posso dizer pra vocês é: acalme o coração de vocês no Senhor, sabe? Faça as coisas, assim, de acordo com o que o Senhor manda. Porque às vezes a gente quer atropelar as coisas, quer fazer as coisas do nosso jeito, com a força bruta, e não é assim. Várias vezes eu cheguei em casa, assim, frustrada e falava, gente, mas não tem condição, eu tô fazendo tudo certo, tá dando tudo errado. Mas eu não entendia que os planos de Deus eram maiores que os meus. E depois que eu passei a entender isso, depois que eu comecei a acalmar meu coração, pedir discernimento a Deus, pedir a direção, tudo fluiu, sabe? Então, assim, se você tem um sonho, corre atrás dele. E às vezes o momento que você tá querendo fazer aquela coisa não é o momento ideal. Então, por mais que seja difícil, persevere, espere no Senhor, que vai dar certo. Então esse foi um resumo de como eu cheguei aqui na área da saúde. Não caí de paraquedas, porque eu sempre gostei do cuidado, sabe? Eu sempre gostei de estar ali, se tinha alguém com um machucado, alguma coisa, eu sempre gostei de mexer, de fazer um curativo, de limpar. E hoje eu sou muito realizada na profissão que eu tenho, por mais que às vezes dá um desânimo, porque a área da enfermagem, como vocês sabem, né, ainda não é muito valorizada em questão de salário, de escala e tudo mais, mas eu ainda sou muito feliz, sou muito grata e eu espero ainda ajudar muitas pessoas, sabe? Eu acho que assim, não tem nada mais gratificante do que chegar no final do plantão e o paciente te abraçar e te agradecer por você ter cuidado com tanto carinho dela. E aqui, assim, 90% dos nossos pacientes são mulheres. E ser cuidada por outra mulher, saber que a gente pode contar uma com a outra é muito importante. Então, foi assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha dado para entender um pouquinho de como eu cheguei aqui. Não foi fácil, foi com muita luta, foi com muita dificuldade. Já teve dia que eu achei que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta, mas Deus me fortaleceu e hoje eu tô aqui. E assim, graças a Deus eu posso falar que eu ajudei muitas pessoas. E eu fico até emocionada de falar, porque às vezes a gente se sente tão pequeno, mas aí você para pra pensar e você já ajudou tanta gente, você já fez tanto. Mas eu acho que a gente sempre quer melhorar, né? A gente sempre quer mais, mais e mais. E se Deus me permitir continuar nessa profissão por mais tempo, eu sempre vou ser muito grata. E se não, também, se for para eu viver só do crochê, também, porque eu não sei os planos que Deus tem pra mim, mas eu vou ser sempre grata a tudo que eu vivi até aqui. E eu vou sempre querer mais, né? Sempre buscar mais conhecimento
Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre meu emprego, pode me perguntar aqui que eu respondo vocês. E já deixa seu like, já se inscreve se você ainda não é inscrito no canal. E depois eu venho contar pra vocês como que eu iniciei no crochê, venho mostrar as primeiras peças que eu fiz, que inclusive deu uma erradinha lá, mas tudo bem, vocês vão ver. E foi isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo. E não se esqueça de se inscrever.